Olá, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco nesta oportunidade e que possamos iniciar mais um vídeo. Hoje, boa noite a todos, que a paz de Jesus e que possamos, de certa forma, alcançar aí os nossos objetivos. E hoje, quinta-feira, estamos no dia 24 de junho e nós vamos rever a palestra de segunda-feira que nós iniciamos falando sobre o autoconhecimento, conhece a ti mesmo, e junto com a questão lá do Livro dos Espíritos, que nós também falamos. Eu peço até desculpas aqui que eu estou tentando fazer a transmissão também pelo Instagram e não sei se eu estou conseguindo aqui, mas olha lá, ele está repetindo. Não sei o que está acontecendo. Eu vou ter que cancelar isso aqui. Bom, eu vou cancelar então o Instagram, porque não está dando certo aqui comigo. Então eu vou ter que ainda aprender a mexer nesses dois aqui, não consigo. Então vamos lá. Boa noite aí aos nossos caros amigos, Silvani, Carmen, que já estão conosco, Francisco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E vamos dar início então a esta live. Vou tentar ser bem rápido para que a gente possa ter também a oportunidade de fazer algumas perguntas, porque é um tema super interessante e atual, onde vivenciamos esses momentos e talvez seja importante para nós alcançarmos, para nós nos sustentarmos, nos abastecermos de energias, de boas ideias, enfim, de alguns conhecimentos que isso nos traz. E eu fui buscar mais essa lição lá no livro do José Carlos de Luca, que é o Médico Jesus, e fui lá no autoconhecimento. E complemento também com a questão 919 do conhecimento de si mesmo do Livro dos Espíritos, tá certo? Então, como eu já disse lá naquela oportunidade, nós temos lá uma grande necessidade de nós, às vezes, pararmos um pouquinho, refletir um pouco daquilo que a gente vem naquela loucura toda fazendo. E o melhor momento para isso é quando a gente dá uma parada e medita. Pensa naquilo que a gente fez durante o dia, nas boas ações, nas más ações, naquilo que foi importante, daquilo que a gente pode dispensar e avaliar todo esse processo para nós mesmos. O que eu trouxe de bom para mim, todo esse conhecimento de um dia, e eu preciso balancear essas atividades. De que forma isso está me trazendo algo positivo ou algo negativo? No que eu estou me referindo aqui, que é o livro do Médico Jesus, ele coloca aqui uma questão que nós já estamos, nós nos situando numa doença. A gente já está aí num processo doentio, muitas vezes levado pelo estresse, levado pela depressão, pela ansiedade, por alguns fatores que nos levam a essa questão. E eu queria abrir um parênteses sobre esse assunto, porque é importante nós entendermos, quando nós falamos que a gente precisa fazer essa autoavaliação do que nós fizemos.
Como eu disse, eu fui bem sucinto ali na segunda-feira, onde eu falei a respeito do perispírito, onde nós vamos acumulando atividade, acumulando situações, nós vamos acumulando no nosso perispírito situações que ao longo de um período desta encarnação ou de outras vão sendo acumulados. E as doenças que nós trazemos ou que nós desenvolvemos neste período são decorrentes das nossas atividades mentais, físicas, morais, que nós vamos somatizando no nosso perispírito. Então, quando chega um momento que ele segura um bom processo dessas questões e ele joga quando não tem mais para onde segurar, ele explode, ele expurga para o corpo físico. Então, para nós entendermos, tem o espírito, tem o perispírito e tem o corpo. Então, o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo, tá certo? Se o espírito está ali precisando de ajuda, se está com problema, no caso, eu vou chamar aqui o espírito encarnado como alma, que é a nomenclatura correta, então a alma é um estado do espírito encarnado. Então ele começa a alma a receber inputs do perispírito que nós geramos através dos pensamentos. E na somatização, ele transmite ao nosso corpo físico. Então a alma, através do perispírito, transmite para o corpo físico, que é um dos princípios. A região é o sistema nervoso. Todo o nosso sistema nervoso está ligado ao perispírito. Então, todas as interferências que nós vamos acumulando, todas as situações difíceis que nós vamos acumulando, o perispírito começa a irradiar no nosso corpo físico, no nosso centro nervoso, nos pontos do nosso centro nervoso. E aí, nós começamos a perceber e sentir as reações desta somatização. Então, quando a gente fala em somatizar, são questões negativas, pensamentos negativos, estresse, falta da paciência, maledicência, todos esses sentimentos que a gente vem colocando. Ele está ali e você, quando ele já somatizou e jogou para o seu corpo físico, você já não tem mais ali de onde socorrer, tem que tratar o corpo físico. Então, você tem que ir ao médico. Mas nós podemos fazer esse tratamento paralelo, médico e espiritual. Mas como? Através da nossa mudança moral, reforma íntima que nós chamamos. Porque nós precisamos rever os nossos atos. Nós precisamos rever aquilo que eu estou fazendo, às vezes, de errado ou certo. E quando esse sinal é jogado para o nosso corpo físico, nos centros de força, nos centros nervosos, ele reage com um problema no fígado, um problema talvez em todos os pontos, porque o perispírito ele se liga todinho ao nosso corpo físico. Então pode ter N situações que eu possa sentir esta situação. Pode ser dor de cabeça, pode ser estômago, pode ser rins, pode ser fígado, pode ser, enfim. Ele vai dependendo de como eu somatizo, em qual situação eu estou, vamos dizer assim, aonde eu estou colocando esse processo, né? Ele vai jogando no meu corpo físico. Muito bem. Quando eu falo de reforma íntima, eu estou reformando a minha alma, o meu espírito. Então, se eu começo a trabalhar com o meu espírito, com a minha alma, eu começo a fazer um alívio de informações negativas, para que ele deixe de jogar, ele é como se fosse uma bexiga. A gente vai
vai enchendo, até que chega um momento que ela explode, estoura, né? E é o que acontece com o nosso perispírito. Ele vai somando tudo aquilo de coisas boas, obviamente, não vai nos levar à doença. Agora, as coisas ruins, ele vai enchendo ali a bexiga, vai, e ela explode. Explodiu, joga para o corpo físico. Jogou para o corpo físico, procura um médico. Está ainda na alma, eu posso tratar isso com psicólogo, posso tratar com psiquiatras, posso tratar com a minha fé, indo a uma casa espírita, indo a uma igreja, fazendo uma renovação espírita, né, que a gente chama, né? Fazendo uma reforma, fazendo uma análise do que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, antes que isso aconteça, antes que jogue, que exploda essa bexiga, eu posso começar a amenizar, eu posso diminuir a pressão que eu estou jogando nesse local. De que forma? Levando para esta bexiga, né, eu vou esvaziando ela, tirando as maledicências. Eu vou esvaziando essa bexiga, tirando as questões de inveja, de rancor, de ódio, do não aceitar determinadas situações e fica aquela questão ruim, né, do perdão e outras coisas, que isso vai ao longo do tempo, né, vai ali que nós vamos soprando e vai jogando lá. Quando eu começo fazendo a reforma íntima, eu começo a esvaziar. E é o que nós mais batemos na casa espírita, é o que mais nós atuamos nesse sentido através das palestras, através das lives, através do como você deve se portar no seu dia a dia. Né? Ninguém aqui vai querer que nós nos transformemos em anjos, mas nós podemos nos transformar em pessoas melhores. De que forma? Com bons pensamentos, com boas atitudes, agradecendo sempre pela oportunidade que a gente vai tendo. Você vai com as orações, com a caridade, com o amor. Essas ferramentas que Jesus nos mostrou e que nos trouxe, são elas que vão amenizando essa questão desta bexiga, né? Para que ela não derrame, não estoure e jogue tudo isso para o nosso corpo físico. Bom, eu não consegui chegar nesta excelência por enquanto. A bexiga estourou, estou doente. Muito bom. Então eu já estou num estágio que eu preciso me curar, eu preciso me ajudar. E é aí que nós começamos nos apercebermos o quanto é importante a saúde. Basta nós estarmos com uma pequena doença, basta eu estar acamado ou com uma dificuldade de fazer um ato normal que sai de rotina da gente, como levantar, abrir os olhos, caminhar. Quando eu me deparo com uma situação dessa, eu começo a dar valor e começo a repensar no que errei e aonde eu errei e por que errei. Então essa situação é assim, o remédio amargo que nos é dado. O remédio que nós precisamos muitas vezes nós passarmos por um processo de deficiência para nós valorizarmos o que é a saúde. Porque existem no nosso corpo órgãos que funcionam sem a nossa vontade, assim, mental, né? O coração pulsa, a corrente sanguínea normal, sem o nosso comando. Eu não fico dando comando lá mental para o coração para ele bater. Agora, eu dou mensagens, por exemplo, levantar o braço, levanto, caminhar, caminhei. Existem outros órgãos que dependem do meu comando. E quando a gente busca eu quero levantar, eu quero andar, e isso te dá, e você não consegue, isso lhe traz depressão, lhe traz assim, desafios de conseguir superar aquela doença. Então, obviamente, você está ali acamado, está não sei aonde, mas você começa a pensar, bom, primeiro, estou no meu corpo físico, tem que tomar remédio, óbvio.
Sem medicamento você também não consegue alcançar tudo o que você precisa. Mas você precisa melhorar a sua condição mental. Por quê? Eu conseguindo melhorar a minha condição mental, eu começo a iniciar o meu tratamento de cura no meu perispírito. Eu reformo o meu perispírito para que quando eu estiver voltar numa situação plena, eu já esteja numa condição de não precisar ir para a cama, ou não precisar estourar a bexiga. E esta reforma que eu falo, ela é importante nisso, porque ela vai de encontro às minhas necessidades de estar bem. Por isso que aqui o nosso amigo, o médico Jesus, aqui o Zé Carlos de Luca, através de Bezerra, né, ele sempre está colocando para nós a necessidade de nós nos conhecermos, sabermos quem nós somos, saber aonde eu estou falhando. E é aí que ele nós começamos, melhor dizendo, a reativar, a entender, compreender e evitar determinadas doenças. Mas, vão me perguntar assim, poxa, mas eu não adquiri, hoje eu estou bem, eu não sou uma pessoa positiva e tal. Só que nós não podemos esquecer que existem, como nós somatizamos isso no perispírito, e o perispírito ele acompanha a alma e o espírito, eu posso trazer esses problemas de vidas passadas, que é, vamos dizer assim, 60%, 70% dos fatores que nós somos acometidos por doenças que nós não sabemos de onde ela veio. Então, ela está ali, eu trouxe isso de uma vida, de uma outra vida, de uma vida anterior. Ela está ali no meu perispírito, ela está dormente, ela está adormecida. Dependendo das minhas atitudes, dependendo da minha condição mental, eu posso tratar deste mal que eu trouxe de uma outra vida sem que ela expurgue para o meu corpo físico. É possível, através do meu pensamento, das minhas atitudes, das minhas condições morais, da caridade, do amor, da paciência, de todos esses fatores que a gente já está exausto de saber, para nós conseguirmos alcançar algo de melhor. Se eu tratar, eu posso conseguir, numa reforma, numa condição melhor, tratar a minha doença sem que ela vá para o meu corpo físico. Agora, se eu alimentar, e eu alimento, gente, isso é fato, se eu alimentar a minha doença que está ali parado de outras vidas, com pensamentos negativos, com maledicência, com todos os pontos negativos, eu vou colocar ali eu vou dar vida para aquele processo que está ali paradinho e quietinho. Eu vou como se fosse regar, jogar ali algo para que aquilo mexa e jogue lá para o meu corpo. Então, o fator, ele tem assim, o positivo ele segura, o negativo ele reage. E reage contra o nosso corpo físico. Então, muitas das pessoas, me perdoem, eu estou colocando isso de uma forma genérica, né? Que, por exemplo, a questão do câncer, que hoje muitas pessoas estão sendo acometidas por câncer de mama, câncer de próstata, câncer da pele, câncer daqui, câncer de lá, do pâncreas, que são os mais fatais. Como que eu consegui ter esta doença? Então, dessa forma. E quando ela está expurgando, porque se eu expurguei nesta vida, se eu fui acometido por um câncer, que estava ali adormecido no meu perispírito, e ele, de uma certa forma, por um descuido meu, e não conseguir reagir, eu não conseguir melhorar aquela condição de amenizar o poder daquela doença, ele vai estar ali atuando no meu corpo. Por quê? Ele tem que sair de um jeito. Isto é acumulativo.
Se eu venho acumulando em vários anos, por aí 100 anos, 200 anos, não sei quantos anos cada um de nós temos, se eu venho acumulando isso e eu não estou expurgando, tem um momento que o corpo, ele recebe e reage. Então é da natureza nossa, encarnados, e trazer este processo que ele vai fazer um expurgo no momento que eu estiver mais fragilizado. Quando a gente está mais fragilizado é quando as doenças fazem assim, nos comem. Vai que vai. Então nós temos que entender que se eu fui acometido por uma doença, eu tenho que, obviamente, já está onde? No meu corpo físico. O que eu preciso procurar? Tratamento físico, corporal. Paralelamente, a nossa doutrina, os nossos irmãos de luz nos ensinam e nos ajudam a cuidar desta situação através dos passes, através das curas espirituais, não curas, dos tratamentos. E dependendo da minha conduta, dependendo da forma como eu entender aquele processo, eu posso reverter. Eu posso me curar. Quem vai lhe curar? Você mesmo. Através da sua autoestima, das suas reflexões, do autoconhecimento de si próprio, daquilo que você pode mudar na sua vida. Óbvio que você vai ter o tratamento na parte médica. Mas se você começa a tratar a origem, porque nós tratamos o quê? A causa. Não, desculpa, o efeito, melhor dizendo. A gente corre só no corpo físico, você está cuidando do efeito. Mas as questões espirituais vão cuidar da causa. Qual foi a causa disso? Por que eu estou sendo acometido por isso? Aonde foi que eu acumulei determinadas doenças? Para cada sentimento de ódio, para sentimento de estresse, atua num determinado corpo, atua num determinado órgão do nosso corpo. Um dos principais fatores do câncer, quando ele atinge o câncer, é a questão do ódio, do não perdoar. Esse é um fato que, quando você não perdoa, e não é você não perdoar apenas uma vez, né? É perdoar várias vezes, isso vai se acumulando. Quando você tem uma briga, quando você tem ali uma briga com alguém, um ódio com alguém, esse fator, ele é cancerígeno. Ele é um dos fatores mais importantes dos ataques que nós temos na parte do corpo quando ataca o câncer. É você não perdoar. Então, a gente tem que ir melhorando, nós temos que ir alcançando. Quando estamos acometidos por algum problema físico, doentio, temos que começar a repensar. E é aí que entra a questão do José Carlos de Luca, com um livro que ele colocou, com essa questão do autoconhecimento. Então eu quis fazer nesses 20 minutos esse esclarecimento, porque eu acho importante nós entendermos o porquê que o José Carlos ele sempre bate nessa questão, o próprio Bezerra de Menezes, né, que o José Carlos é um instrumento de Bezerra. Por que ele bate sempre na nossa autoestima, no nosso autoconhecimento, das minhas atitudes, no que eu vou fazer? Se vocês pegarem este livro de cabo a rabo, vocês vão ver que ele é baseado nessas situações. Só que ele nos chama a atenção para cada detalhe, que nos facilita, que nos faz compreender os desafios que nós temos nesta encarnação, que é a melhor de todas, né? Porque estamos encarnados. Esta encarnação é a melhor de todas, porque eu estou aqui presente, tá bom? E nós vamos ler então um trecho aqui. Eu vou tentar falar alguns pedacinhos aqui. Então, faça silêncio interior. Aproveite a enfermidade para observar o que o seu inconsciente está expressando no corpo físico. É aquilo que
Então, vem de encontro àquilo que eu estou colocando, né? Os sábios da antiguidade já diziam que não existem doenças, e sim doentes. Porque nós somos os doentes, nós contraímos as doenças. Somos nós os causadores, somos nós os que vamos buscar a doença, muitas vezes inconscientemente. Nós somos isso, né? A gente vai buscar esse tipo de coisa. Hoje, a medicina se interessa mais pela doença do que pelo doente. A miúde, órgãos são mais importantes do que a alma. É exatamente, gente. Quando a gente fala da reforma íntima, quando eu falo que há uma grande necessidade do repensar das nossas atitudes, quando a gente precisa rever as nossas atitudes, é nessa questão. Porque nós temos que tratar a alma. O corpo físico já está abatido. Então nós temos que cuidar, o médico vai cuidar com medicamento, com vários outros, com as questões que são inerentes aí a cada tipo de problema. Mas esquecem da alma. Hoje, felizmente, muitos dos nossos médicos que estão já aí atuando na Médicos da Terra, eles já estão levantando essa questão do tratamento psíquico, do tratamento psicológico, do tratamento mental que nós precisamos corrigir assim, urgentemente. Porque se nós não conseguirmos tratar esta questão mental, nós vamos rolando, para cada encarnação eu vou levando aí os meus probleminhas. Ele diz assim: o nosso corpo de agora fomos nós quem os criamos através dos nossos pensamentos e atos. A doença revela o que estava escondido nos escaninhos mais secretos da nossa mente. A doença está lá, lembra? Ela está armazenada no decorrer dos meus anos, do tempo que eu já passei aqui na Terra, ou da minha alma, o meu espírito já para onde foi, no decorrer ele vai acumulando. É a bexiga que vai, né, expandindo. Existe um momento que ela não vai mais resistir e vai jogar isso tudo para o nosso corpo físico. Então, seja um atento observador de si mesmo. Seja um atento observador de si mesmo. A doença não é uma inimiga a vencer, é uma professora com quem temos muito a aprender. É isto. A doença, ela é um professor. Quando eu estou doentio, quando estou acamado, quando estou numa situação não muito favorável, vamos parar e pensar o que eu fiz de errado, aonde e como, por quê, o que eu tenho que fazer, aonde eu consigo buscar uma excelência, por que eu estou doente. Então, nós temos que buscar a causa. O efeito nós vamos ter que cuidar, não vai ter jeito. Então, a causa, nós vamos ter que tratar dela. Isso nós vamos ter que fazer de todos os jeitos. Eu não estou conseguindo aqui, vou dar um minuto, deixa eu ver, só vou dar um minuto, porque eu não estou conseguindo ver se tem alguém com algum comentário, fazendo alguma pergunta. Eu fico fora da tela aqui, ó. Deixa eu ver se aqui... Não, complicou. Bom, vocês estão me vendo, eu estou agora numa forma diferente, porque eu não estava conseguindo enxergar aqui se havia alguma pergunta. Então, como eu estava dizendo, quando nós estamos doentes, é que nós temos que rever os nossos erros. Faça uma endoscopia espiritual. Converse com a sua doença. Pergunte o que ela veio lhe mostrar. Ninguém se cura verdadeiramente sem se olhar bem no fundo com os olhos da alma. E eu complemento isso dizendo, nós temos que conversar com um dos nossos órgãos que estão doentios. Estou com uma infecção renal. Vou conversar com ele de igual para igual. Vamos aí, meu amigo, eu sei que você está deficiente por algum motivo. E quem causou talvez esse motivo fui eu. Com algum tipo de alimento, com alguma bebida, com a falta de água, com a falta não sei do que. Então, vamos conversar. Por que você está desse jeito? É coisa de louco, não é não? E você começa a analisar
uma possível causa, né? Isso nós temos como descobrir. E começar a jogar para esse órgão boas mensagens, boas reflexões. Nós vamos nos curar. Você será tratado, vou te tratar, mas nós precisamos não mais que isso ocorra em outras oportunidades. Você passa a entender e compreender. Estou com vamos dizer assim, uma doença um pouco mais grave, vamos falar, estou com câncer, vamos conversar com esse tumorzinho que está aí. E aí? O que eu faço? Por que você apareceu? De onde você veio? E eu vou começar a questionar este bendito deste probleminha. E vou começar a entender, vou começar a meditar ou analisar de onde foi que isto surgiu. E eu posso mentalmente amenizar isso através da minha força de vontade, do meu pensamento, acompanhado a condição normal, né, da medicina, para que eu possa fazer o tratamento de duas vias, né? A fé em Deus, a ajuda da parte espiritual. Todas essas questões vão amenizando, vão melhorando para que eu possa conseguir tratar desta doença. Então, o bate-papo com uma determinada órgão ou determinada doença faz uma reação psíquica interior sua, converse e supere. Isso tudo vai ajudar a você reagir, a combater aquela doença. A enfermidade nos tira do lugar comum, daí porque carecemos de recolhimento íntimo, de silêncio interior, para uma autoanálise serena a respeito do que temos feito, da vida e para onde pretendemos chegar. Tem a ver com isso. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor, tem uma pergunta da Arminda, já vou responder. Só deixa eu terminar aqui um minutinho, Arminda, por gentileza. Ao encontrar Jesus na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos, envolvido pela luz resplendorosa do Mestre, caiu em terra e perdera a visão durante 3 dias. A doença muitas vezes nos põe no chão, e um choque sem o qual não despertaríamos dos próprios pesadelos. A cegueira que tomou conta de Saulo era um convite para que ele olhasse agora para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo de sua vida. E como mudou. É exatamente o que eu tenho a dizer. Quando nós estamos numa situação difícil, nós temos que, primeiro, entender que aquela doença é um remédio. É um remédio amargo, mas que vai nos ajudar. Eu vou expandir. Se eu não conseguir me tratar nesta vida, eu posso lhe garantir que não deu tempo suficiente para você ter toda aquela cura necessária. Mas você iniciou uma cura na origem. E talvez, quando nós retornarmos, esta pequena situação venha com uma dosagem menor. Nós não podemos pensar somente no agora. É óbvio, é claro, eu quero me tratar, eu quero me curar, eu quero agora, não estou pensando no futuro. Ninguém pensa assim. Mas nós espíritas, e nós que já estamos estudando, temos que entender que mesmo que eu não consiga me livrar 100% de uma determinada doença, que eu vou carregar ela para uma próxima oportunidade, a minha questão moral, reforma íntima, minha boa vontade, já vai ser um bom caminho adiantado para que ela não venha com tanta potência na próxima oportunidade. Por favor, pode me explicar, os espíritos podem servir-se do nosso corpo para se manifestar? Arminda, essa questão sai um pouquinho fora, mas eu vou tentar ser bem rápido com você.
É óbvio que sim, porque nós médiuns, né, os espíritos, eles se comunicam através da mediunidade de cada um de nós, por isso que nós chamamos médiuns. Então, a questão, muitos dos espíritos não conseguem se comunicar. Eles ficam se comunicando conosco através de sonho, ficam em volta de nós, lá batendo nas nossas lá para conversar. Quando você vai a uma casa espírita, ou quando você é um médium e você está lá se colocando, expandindo a sua mediunidade, é o que acontece. O espírito se comunica conosco através do nosso corpo, do nosso eu. Só que não eu não saio do meu corpo e entra outro espírito, tá? Um corpo só pode ser ocupado por um lugar, só por um espírito. Então, ele fica do meu lado e ele vai inspirando, vai falando as coisas para mim, que eu vou me manifestando. Então, sim, tá, Arminda? Os espíritos servem-se do nosso corpo para se manifestar. Isso nós chamamos de mediunidade, tá bom? E nessa questão, ainda voltando, aproveitemos esse encontro com Jesus através da doença, nossa estrada de Damasco. E também perguntemos com Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Está aí essa grande questão. É o nosso autoconhecimento. É isso que nós temos que buscar, tá certo? E ele faz uma menção aqui no Livro dos Espíritos, que eu achei interessante, que ele coloca a questão da ação dos espíritos sobre os fenômenos. Não, perdão. Eu errei aqui, me perdão. Conhecimento de si mesmo. Isso aqui eu abri a página onde nós estamos estudando. Me perdoe. Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações? Um sábio da antiguidade já disse: é preciso conhecer-se a si mesmo. É exatamente isso que eu estou colocando, né? Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos avaliar o que nós temos feito. Eu tenho que entender o que eu posso fazer de bom para mim, né, lá na frente, de parar de ter determinados pensamentos. Eu vejo hoje, na nossa situação, que o planeta, ele está sendo, né, o nosso planeta, ele está passando já por essa questão da reforma. Ele já está se transformando, vocês já perceberam isso. E várias casas, vários grandes espíritas que estão aqui conosco encarnados, receberam já várias informações de que o nosso momento atual, que a gente vive com a Covid, né, que é mundial, é todinho o planeta, ela foi amenizada através dessa doença, porque era para ser uma guerra mundial, onde haveria ali muito mais, vamos dizer assim, muito mais perdas, muito mais estresse, muito mais problemas, e amenizaram com essa doença. Por quê? Por que eles foi causada esta doença? Por que colocaram, ou de uma forma ou de outra, usaram de meios para que nós fôssemos abatidos dessa situação? Por quê? Para que nós aprendêssemos a entender a nossa autorreforma, a reforma íntima, o que eu estou fazendo certo. Para ver se a gente desperta, gente. Para ver se a gente acorda para não... É o remédio amargo. É um remédio amargo, né? E a gente costuma, eu vejo que ninguém quer morrer, ninguém quer que ninguém da família venha a desencarnar. Todos nós queremos estar aqui vivenciando felicidade. Nós encarnados é bom isso, né? Porque nos faz pensar positivamente na nossa saúde. Mas aí a gente está se deparando que está havendo muitos, né, desencarnes. Né? Aí eu vou falar: é castigo de Deus? Não, não é castigo. É o remédio que foi nos dado para a nossa cura.
Muitos estão desencarnando porque já estava planejado esse tipo de situação, ou com guerra, ou com doença, ou com catástrofes que são várias, são catástrofes que envolvem várias pessoas. Então, nós estamos vivendo momentos de transformação. Não significa que quem está desencarnando é melhor ou é pior. Não é isso. É que já está no seu planejamento espiritual universal que, neste período que vivenciamos, estaríamos desencarnando. Tanto é que tem pessoas que são acometidas pela doença e vai igual vai embora, nem percebe que foi acometido. Existem pessoas que, de uma hora para outra, em 3 dias, vai embora. E pessoas saudáveis, muitas vezes. Então o que nós conseguimos entender disso? O que nós conseguimos aprender nesta lição que foi nos dado? Primeiro, de uma forma ou de outra, nos colocaram, não sei se foi inspiração, nos colocaram para convivermos entre marido, mulher, filhos, avós, dentro de casa. Nos trancafiaram dentro de casa. Foi difícil, está sendo difícil, não está para todos nós. Por quê? A gente está lutando, está vendo os defeitos, está vendo os problemas, está ali discutindo um com o outro, está ali, vamos dizer, vivenciando momentos difíceis. É a questão do aprendizado que nós estamos passando. Então, quem foi não significa que era uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Foi porque estava já planejado. Nós espíritas, aqueles que entendem na reencarnação, aqueles que aceitam o desencarne como naturalidade, que estão mais desprendidos da matéria, vão compreender e vão entender e vão aceitar com mais facilidade os desencarnes que estão passando, que estão assim do nosso lado, que estão na nossa frente, que estão pessoas íntimas que nós temos, pessoas da família, muito chegadas. Dói, eu sei que dói. É dolorido a gente saber de uma pessoa que estava saudável e foi embora. Mas se nós lembrarmos que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim o permita, nós precisamos definitivamente aprender que o remédio que nós estamos experimentando, ele é amargo, mas necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, nós que somos estudiosos da doutrina, nós que acreditamos na espiritualidade, nós que acreditamos na vida após a morte, eu tenho que entender que o momento que eu estou passando é passageiro, a minha vida é uma passagem muito rápida, onde eu tenho que cuidar do meu corpo físico, porque quanto mais eu estiver encarnado, mais tempo eu tiver neste corpo, cada um de nós, mais melhor eu estou lapidando o meu espírito. Então tem essa máxima. Então eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar, eu preciso tomar os medicamentos, eu preciso fazer de tudo para me manter equilibrado, para me manter sadio, ou melhor, dentro das possibilidades, encarnado. Porque eu estou encarnado, eu estou exercitando a paciência, o amor, aprendendo com o remédio, que vai curar a origem da minha doença. E aí eu consigo compreender e aceitar. Aceitar, gente. Eu quando vejo alguém é lógico, que eu repito, não é fácil. A gente sente um aperto, uma dor muito profunda dentro de nós. Ainda mais quando são criaturas que são muito particulares, muito íntimas da gente. Mas você vai buscar, você não vai se lamentar pro resto da vida a perda desta criatura. Infelizmente, nós conhecemos pessoas que perderam aí
algum irmão, alguma tia, algum parente muito íntimo, e não se conformam, gente. Já está mais de 2, 3 meses e a pessoa continua se lamentando. A pessoa continua lamentando da morte daquela pessoa. Vamos lá, o que vai acontecer com esta pessoa? Tá assim, ó, tá claro. Tá bem claro o que vai acontecer. Ela vai logo. Ela vai empacotar também logo. Por quê? Ela está absorvendo, ela está mais preocupada com quem foi do que com ela própria. E aí esquece que tem uma vida, esquece que precisa estar aqui na Terra, esquece que tem pessoas que dependem dela, esquece de uma série de outros fatores que nos obrigam a aguentar firme esta situação. Quando a gente vem da espiritualidade para o mundo encarnado, nós temos a mesma situação. Nós nos despedimos da espiritualidade para encarnarmos, para virmos aqui para a Terra. E posso lhe dizer que essa transição é mais difícil do que quando nós retornamos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos voltando aqui para o planeta, a gente tem os desafios. Está tudo aqui registrado. Eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E há um verdadeiro temor por nossa parte, se nós vamos conseguir alcançar, se nós vamos conseguir cumprir com todos aquelas dificuldades, todos aqueles pormenores que eu preciso passar. Então a dificuldade é maior quando é o inverso, quando eu venho de lá para cá, porque quando eu estou aqui, eu não lembro de mais nada. Então daqui para lá para mim é um desconhecido. Hoje não é mais, hoje a gente sabe. Mas o que eu vou encontrar? O que a minha consciência vai relatar de mim mesmo? O que eu vou precisar ainda lembrar que deixei de fazer? Então ainda não estou com esse temor, mas eu sei, encarnado, o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso fazer para eu sair de uma doença. Eu sei o que eu preciso fazer para me tratar. Porque eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. O planeta está mudando e eu não estou ficando para trás. Eu vou pegar, da mesma forma, eu vou pegar este caminhão da mudança, né, que a gente costuma brincar, eu vou embarcar neste caminhão que vai levar a minha mudança para um lugar ou outro melhor. Então, ninguém quer ficar para trás. Todos precisamos estudar, trabalhar, evoluir. E isso é uma evolução natural que está acontecendo com o nosso planeta. Então nós temos que pensar lá na frente, pensar no que estou preparando o meu espírito, de que forma eu estou lapidando o meu espírito, de que forma eu estou me preparando para uma outra vivência, talvez nesse planeta ou em outro planeta. Então, quando eu entro numa bendita de uma situação difícil da doença, essa do autoconhecimento, isso que o Livro dos Espíritos está querendo nos dizer, é exatamente para que nós despertemos. Eu vou ler um trechinho aqui que eu marquei, aqui que eu fiz aqui alguns parágrafos que eu coloquei. Ele diz assim: portanto, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Aí, o progresso individual, né? O conhecimento íntimo é o progresso. As respostas serão um alívio para a sua consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Está no Livro dos Espíritos, questão 919. Leiam depois, tem muito a ver com isso, com o que a gente está colocando hoje aqui. E tem um outro parágrafo que diz assim: o avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Mas isso aqui é uma resposta desta primeira que eu li, né? Portanto, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Mas me perguntarão, como alguém pode julgar-se a si mesmo? Será que esta pergunta não traz a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis, né?
Como é que eu vou eu mesmo me avaliar? É lógico que eu não vou ficar falando aos quatro ventos. Eu vou fazer a minha reforma íntima. E aí vem a resposta. O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é verdadeiro, mas o homem tem um meio de controle que não permite enganos. Quando ele estiver indeciso sobre o que fazer ou não alguma coisa, deve perguntar a si mesmo: o que eu pensaria se essa ação fosse executada por outra pessoa? Se ele a censurar nos outros, não pode querer que ela seja legítima para si, porque Deus não utiliza duas medidas para aplicar a sua justiça. Então, nós temos condições, sim, de nos autoavaliar. Por quê? Porque a gente tem aquela mania, que quer dizer, né? Nunca não, me perdoe. Agora, é difícil nós entendermos os nossos erros. Estamos nos preparando para melhorarmos. Mas na minha condição, talvez, depende da evolução de cada um, ele prefere apontar, às vezes, uma maledicência, uma falha de outro, a enxergar a si próprio. Não é isso? Isso que acontece com a maioria de nós. Isso é fato. Acontece comigo, com todos nós. Só que nós temos o que fazer? Começar a melhorar isso. Nós precisamos reverter esta situação e saber: eu estou melhorando, eu vou melhorar, eu estou me compreendendo, e o que eu acho que eu tenho de erro, que não é que eu acho, eu tenho certeza, porque quando eu levanto isso, eu tenho certeza daquilo que eu estou passando. Deixa eu ver aqui o que a nossa querida Arminda está pedindo aqui. Eu estava pensando, quando estiver no final da vida corporal, ser cremada. Qual o seu parecer? Arminda, eu também, viu, Arminda? Eu também quero. Porque isso é um desprendimento total do corpo físico. É o que eu desejo, né? Já coloquei isso até por expresso. Nós temos que, de acordo com Chico Xavier, nós temos que esperar 72 horas para que possamos nos cremar. Por quê? Porque o espírito não se desliga, né? O perispírito não se desliga imediatamente do nosso corpo físico. São ilhames que vão sendo desprendidos aos poucos. Então, de acordo com o Chico, de acordo com a instrução que ele teve, não lembro de qual foi o espírito, de que esse desprendimento é necessário 72 horas. Passando isso, nosso corpo já está 100% desligado do corpo espiritual, do perispírito e do espírito. Então, é óbvio que se você for uma pessoa muito apegada ao seu corpo físico, não é aconselhável. Se você é apegada demais à matéria, não é aconselhável. Agora, se você for uma pessoa desprendida, pode doar órgãos, pode fazer o que você querer, porque isso aqui, o que nós entendemos? É um corpo que nós pedimos emprestado. Não é isso que faz a Arminda, não é esse corpo que faz o Aidar, e sim o seu espírito. Então é um invólucro que nós estamos deixando aqui na Terra, né? Porque a Terra nos emprestou somente levar uma parte que Opa, voltamos, desculpa. Então, quando eu sou desprendido de todas dessas situações da matéria, não há problema. Simplesmente só peço, né, que quem for nos enterrar, para quem for ali fazer o nosso enterro, que tenha o cuidado de dizer lá no crematório que, por você ser espírita, tal, não sei o quê, que você exige, você pede para que se leve 72 horas. O porquê dessas 72 horas, exatamente isso que eu expliquei, para que haja o desprendimento dos liames que ligam o corpo ao espírito, tá bom? Então, depende de cada um, né? Depende aí de que forma você interpreta e de que forma você está desprendido do seu corpo.
Isso, eu sei, está travando, né? Eu não sei se é aqui, mas eu acho que agora já voltou, viu, Francisco? Espero que sim. E também já estamos quase lá no finalzinho, espero conseguir chegarmos até o final. E então, o próprio desprendimento, né, que a gente tem do corpo, ele é importante, mas, né, nós temos que cuidar. Não é porque eu pedi emprestado que eu vou tratar este objeto de forma assim diferente. Eu tenho que cuidar. A gente chama, temos que cuidar deste vaso aqui, né? E cuidar bem. Obrigado, Melissa. Voltou, né? Muito obrigado. Então nós temos que cuidar, temos que nos tratar, porque aquilo que eu falei, quanto mais eu me trato, quanto mais eu me cuido, mais eu estou encarnado e melhor eu experimento as dificuldades. Porque quando estamos encarnados neste planeta, eu estou exercitando paciência, as dificuldades, as doenças, os expurgos, tudo isso que nós estamos passando, a gente vai evoluindo e vai deixando lá de lado. E vamos alcançando novos objetivos, novas missões, novos desafios que nós, como espíritos, temos. Porque o nosso desafio, o nosso Pai nos criou, não foi somente para ficar prisioneiros neste planeta. Ele nos criou para que possamos nos avançar pelo cosmos, pela galáxia, conhecer outros mundos. Nossa, que gostoso que é. Porém, nós temos que aprender, por um motivo ou outro, estamos prisioneiros neste planeta. E esse planeta, ele está nos ajudando a cumprirmos os nossos erros, né? O prisioneiro que está lá na cadeia, ele está lá por um período, está cumprindo lá o que ele fez errado. Quando ele vai sair, é porque já é igualzinho nosso. Estamos aqui, só que nós temos aqui o planeta maravilhoso chamado planeta Terra. Ele está sendo um grande planeta para nós, porque ele está nos emprestando o seu coração para nós evoluirmos, tá certo? E ele está em evolução. E só voltando um pouquinho para a questão lá do Covid, eu queria fortalecer isso, que a gente precisa entender essa máxima para não ficar com medo. Se eu tenho medo da doença, vou falar por mim, tá? Meu exemplo. É óbvio que eu tenho. É óbvio que eu tenho que me cuidar. Eu vou fazer tomar todos os cuidados necessários, evitar aglomerações, colocar a máscara, higienização, né? Com certeza. Mas eu não vou deixar que isso tome conta do meu ser, das minhas atividades, daquilo que eu posso fazer, do que estou pensando. Né? Então, porque tem pessoas, gente, que estão realmente trancafiadas, estão verdadeiramente assim, estão virando eu não sei o que, me perdoe. Mas com medo, o medo está tomando conta disso. Eu não posso ter medo. Por que eu não posso ter medo? Se eu estou no programa de desencarne, olha só, eu vou falar isso de uma forma bem, bem aberta. Se eu estou no programa de desencarne, pode ser o Covid, pode ser uma gripe, pode ser uma tuberculose, pode ser um câncer, pode ser um mal-estar súbito que vai me levar. Nós não vamos morrer antes do tempo. Só se eu causar, só se eu provocar esta doença. Então, eu sei que o Covid está aí, o bichinho está aí fora. Então, eu vou me expor, eu vou fazer de tudo. É lógico que eu estou fazendo o quê? Eu estou causando um suicídio. Porque eu estou indo de encontro à doença. É diferente de você não ter medo da doença. Eu acho que é possível nós entendermos nisso. É importante isso, gente. Porque muitas pessoas interpretam, você não é assim que as pessoas têm medo. Mas nós temos que enfrentar. Eu vou me cuidar. Se eu for acometido, eu vou me cuidar. Eu vou fazer o que for preciso para eu me tratar. Mas eu não vou ficar me lamentando que eu vou morrer, que vai morrer. Não, gente.
tudo está acontecendo dentro de uma normalidade já planejada pela espiritualidade e pelo Pai. Se eu sou consciente disso, eu não preciso entrar em desespero, eu não preciso perder as minhas noites de sono, eu não preciso ficar criando transtornos psíquicos para mim mesmo. Basta eu entender, compreender e avançar com todos os cuidados. Não ser um suicida, tá claro? Eu não vou de encontro à doença. Eu vou me proteger da doença, mas eu não vou ter medo dela. Porque se ela talvez me catar, vamos dizer assim, eu vou me tratar. E se eu tiver que desencarnar, né, eu vou desencarnar. Ou alguém da minha família, ou quem quer que seja. Repito, dói, é dolorido. Não tô querendo ser frio aqui. Eu estou tentando apenas mostrar o que é que a nossa doutrina nos ensina. A questão mais profunda, mais ali, ó, lá embaixo, porque Jesus colocou quem é meu pai, quem é minha mãe. Lembra disso na passagem de Jesus que nós já estudamos em reunião? Porque ele colocava o pai e a mãe como João, Pedro, Maria, como qualquer outra pessoa. Todos éramos iguais. Então Jesus entendia que todos nós somos iguais, todos nós estamos na mesma condição. Então, é com essa máxima que nós estamos nos aprofundando nos estudos para aceitar melhor os desencarnes. Aceitar quando está totalmente fora do alcance de alguém, algum médico ou alguém, tratar, porque esta condução está sendo feita por quem? Por Deus. E quando e eu posso mudar alguma coisa? Nada, gente. Se ele é que está me dando o remédio da minha necessidade, quem sou eu para mudar isso? Não sou ninguém, não chego a ser um grão de areia. Agora, se ele quiser, se pelas minhas atitudes, pelo que eu faço, se ele quiser me dar mais uma chance aqui de continuar mais um pouquinho, isso vai acontecer. Porque ele quer, não porque eu quero. Ele. E eu, óbvio, eu sou o causador, eu sou o que está ali borbulhando para conseguir prolongar. Mas eu tenho que entender que somos todos iguais. Filhos, pais, mães, tios, sobrinhos, netos, estamos todos no mesmo barco buscando o entendimento. E com isso, nós vamos deixar de sofrer. Nós vamos sofrer menos com as situações que estão nos envolvendo. Vamos meditar, vamos fazer um autoconhecimento, vamos repensar o que eu estou fazendo aqui, o porquê destas coisas. Enfim, nós temos condições de superar isso de forma mais segura e ampla através do meu próprio conhecimento, das minhas próprias forças. E eu sendo a minha própria força, eu vou cada vez menos depender da necessidade de medicamentos. A Arminda hoje está com tudo aqui. Isto está complicado, porque quando somos enterrados no corpo, só está na Terra 24. Somos enterrados, o corpo só está na Terra 24 horas. Isto está complicado, porque quando somos enterrados, o corpo só está na Terra 24 horas. Arminda, então, mas o corpo, é aquilo que eu entendi, para você se desprender totalmente do seu corpo, são 72 horas. Então você não pode ser cremado nesse período, porque você pode sofrer você vai sentir algumas mas depois disso não tem problema. O corpo só está na Terra 24 horas. Lá, quando o corpo está enterrado, ele não está sofrendo
ele é rápido. Eu não vou esperar a deterioração do meu corpo de anos, né, que vai se deteriorando aos poucos, porque já lá não tem mais vida. Ok? Eu acho que temos que encerrar a nossa... Que diz aqui, você está offline no momento, atualizar. Então eu espero ter, né, eu espero ter explicado melhor, ter contribuído melhor para cada um de nós, né? A intenção da gente é de nos fortalecermos, buscarmos respostas, às vezes são respostas, respostas difíceis, momentos difíceis, que nós temos como obrigação de colocar isso a público, que foi escondido há muito tempo, e que a gente possa avaliar esses estudos para que nós possamos continuar o processo o processo de progresso individual e espiritual de cada um de nós. Então, que todos nós tenhamos uma excelente noite, um aprendizado que a gente vai ter que repensar bastante, porque é difícil, mas que ele é importante para cada um de nós. Espero ter contribuído por cada um de vocês, na melhora de cada um, no repensar de cada um, para que juntos possamos um dia estar lá, convictos e alegres de termos cumprido a nossa missão aqui na Terra. E que seja este planeta que está se transformando, que nós possamos habitá-lo de forma feliz, de forma melhor, mas para que haja este momento a necessidade da tempestade. Após a tempestade vem a bonança, né? São ditados que muitas vezes vão sendo colocados para nós de uma forma mais aberta, e a gente vai entendendo tudo isso de acordo com o que nós estamos aprendendo. Não deixem de ler o Livro dos Espíritos, é um livro maravilhoso que nos dá muitas informações, que nos tira muitas dúvidas, e que vocês possam tê-lo também como forma de aprendizado. Aprendam, estudem, evoluem e sejamos felizes, com certeza, de uma forma ou de outra. Armina, portanto, devemos também esperar... Isso aí, temos que esperar 72 horas, Armina. É o que se coloca, é a regra da espiritualidade para nós, tá bom? E que cada um de nós possa ter uma noite maravilhosa, bons sonhos e uma boa semana, um grande final de semana. E São João, né? Tem algumas passagens que vão se esquecendo aí. Hoje é o dia de São João. Que a gente, né, possa comer uma pipoca gostosa, um quentão, mesmo que seja aqui em casa, né, na casa de cada um. Um beijão para todos, muita paz e até a próxima oportunidade. Lá na nossa casa, Recomeço, na rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Nós somos do Grupo Espírita Recomeço e estamos aí, né, nos reerguendo novamente de todas essas situações que já vivenciamos. Um abração para todos, um beijo no coração de todos. Uma boa noite.